Oi, gente. Hoje eu vim aqui compartilhar algo que tem acontecido, né? Na verdade, tem acontecido no mundo, que é referente ao Covid. Um assunto que eu não gosto nem de falar, mas é um assunto que não para de acontecer. Fatos, né? Essa pandemia veio realmente estar destruindo muitas vidas esse momento. E foi Páscoa. No ano passado eu gravei um vídeo sobre a Páscoa. Esse ano eu fiquei um pouco... Eu não sei nem como usar a palavra. Eu não consegui gravar. Eu estava muito triste em alguns fatos que aconteceu. O cenário, na verdade, né, gente? O cenário está muito difícil. E eu não consegui... eu não vou, porque uma coisa vocês vão ver sempre em mim, a verdade. Eu vou falar aquilo que eu vivo, eu não vou falar algo que eu não viva. E o que aconteceu é que eu fiz alguns questionamentos. Por exemplo, para eu não questionar depois, eu até disse assim, eu vou ficar quieta, eu vou ficar na minha mente quietinha, porque a mensagem da cruz é uma mensagem tão bonita, né? Assim, tão esperançosa pra gente. Uma primeira mensagem que a gente sabe que é Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que todos que nele crê tenham a vida eterna. É lindo. E outro tragada foi a morte pela vitória. E ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades na cruz do Calvário. E tudo isso é verdade. Ele fez tudo isso. Só que eu fiquei meio confusa. Porque a gente tem que falar a verdade para Deus. A gente não pode estar mentindo, fazendo... não! A gente tem até as nossas inquietações, a gente tem que falar para Deus. E eu comecei a pensar se tragada foi a morte, porque estava dentro de mim. Na verdade, eu não queria pensar. E eu disse, eu vou ficar quieta para não pecar, vou ficar quietinha, porque de uma coisa eu tenho muito amor e muito temor a Deus, mesmo se eu não entenda as coisas. Mesmo que o cenário seja para eu não entender, porque eu não estou entendendo nada. E eu falei, gente, tragada foi a morte pela vitória. E eu tô mais abro, eu não assisto mais jornal, eu não assisto e ninguém vai mandar, porque eu não vou conseguir. O jornal, quando não é morte, é fome. E não é mentira, gente. Não é, o jornal exagerado. Não, ele está mostrando o que está acontecendo. Só que a minha mente, ela não vai aguentar se eu absorver tudo. Entendeu? É isso que está acontecendo. E aí passou, a não ser mais o jornal, passou pro Face. Aí você vai no Face, eu mesmo postei. Pessoas próximas. Depois do Face veio pessoas conhecidas, pessoas muito perto. Você vê tudo isso em pessoas próximas e muito perto. Aí você começa a falar, meu Deus, tragada foi a morte pela vitória. E o que está escrito, mais um que o Covid leva. Cara, que Covid é esse? Que está levando todo mundo? Mas a Bíblia diz que tragada foi a morte pela vitória. Como? E eu comecei a querer não pensar. Porque se eu pensasse, eu ia dizer isso para Deus. Cara, por quê? Cadê você? Por que esse Covid tá assim? Aí é melhor você perguntar mesmo, sabe? De que você fica fingindo que tá tudo bem e não estando tudo bem. E anteontem foi a gota d'água. Quando eu vi que uma pessoa muito querida tinha falecido. Eu despiroquei o cabeção. E eu falei, meu Deus, cadê você? Cadê você? E eu coloquei pra fora tudo que eu tava sentindo. Com Deus. O que vai me ajudar é ele? Até eu prefiro falar do que ficar escondendo o que estava dentro de mim. E a resposta vem, né? Porque ele é maravilhoso. Ele nem deve resposta, mas ele fala. E ele me levou a refletir nas escrituras sagradas. Porque lá é a resposta para tudo. A humanidade precisa muito reconhecer a soberania de Deus. A humanidade precisa entender quem governa o mundo. E o que acontece com a gente é que a gente acredita em tudo
e diz que acredita em Deus. Beleza. A gente tem visto muita coisa até favorecendo o Covid. Como diz, o Covid levou, você está dizendo que o Covid teve poder de levar. Só que eu quero dizer para você que o Covid não leva a ninguém. Primeiro errado já está aí. Deus, Ele quem leva. Quando a Bíblia fala que tragada foi a morte pela vitória, a Bíblia está dizendo que mesmo que a gente morra, a gente tem vitória. Então quem leva uma pessoa que eu amo não vai ser nunca a doença. Quem vai levar é Deus. Agora você vai dizer, eu não vou sofrer? Vou. Sabe por quê? Porque nós não nascemos para perder ninguém. A gente não nasceu para a morte. Adão, o pecado de Adão é que gerou morte para nós. E isso dói. E o cenário agora é morte. A gente chegou no limite pior da humanidade, desde que o mundo é mundo. Teve a peste negra, mas essa geração que a gente vive nunca experimentou uma desgraça como essa que está acontecendo. Calamidade pública, pandemia. E muitas vezes a gente pergunta, onde está Deus que não escuta a minha oração? Eu vi pessoas, gente, queridas, que a gente fez ciclo de oração. Eu orei por muita gente que morreu depois. E a palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E é verdade. E quando eu fui falar com Deus, sabe o que foi que Ele me falou? Aprove a mim levar. Isso quer dizer que o mesmo Deus que é pelo justo, pelo injusto, é pelo justo. Que Ele não faz acepção de pessoas. Então o Covid, ele não veio para destruir pessoas más. O Covid é uma permissão de Deus para levar quem Deus permitir. Aí está a questão. Quem Deus permitir. E Deus, diante de uma calamidade, Deus quer nos ensinar algo. Você sabe que porque ainda o Covid continua a assolar? Porque a humanidade não tem aprendido. Eu conversei com uma amiga minha. Ela não frequenta igreja, ela não é cristã, é uma pessoa bacana. Isso não quer dizer que ela não vá para o céu, não estou aqui falando disso. Mas ela teve um entendimento que eu fiquei assim, que eu falei assim para ela, cara, isso vai passar, daqui uns dias você vai ver, em nome de Jesus, vai vir a vacina e tudo vai acabar. Você sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, sabe quando vai acabar? Quando o povo reconhecer quem é Deus. Quando as pessoas se render a esse Deus, se curvar a Ele, mas as pessoas estão acreditando mais na medicina, nas expectativas humanas. Eu quero dizer para você que a vacina é uma solução, sim. Porque eu acredito, sim, no poder da medicina. Que é, sabe por que eu acredito? Porque lá em Tiago, ele diz que todo dom vem de Deus. Que Ele é o Pai das luzes, quer dizer que Ele é o Pai das ideias. Só que eu não posso colocar a medicina acima de Deus. Nunca. A medicina é algo que pode falhar. Eu posso acreditar na medicina, mas eu não confio na medicina. Eu confio em Deus. Porque a medicina pode ser falha naquele último momento que a medicina não pode. Quem pode é Deus. A medicina não cura coisas impossíveis. E a humanidade, ela precisa entender o senhorio de Deus. Deus, ele está acima de tudo, acima de todas as coisas da terra. E a gente precisa entender isso, gente. E quando a igreja, quando as pessoas, o mundo reconhecer o que é ter amor, o amor é a essência do evangelho. A Bíblia diz que eu não posso amar a Deus se eu maltrato uma pessoa, se eu não trato bem uma pessoa. Então, o que eu vejo, as pessoas não estão mais importando um com o outro, não está zelando. O que o mundo diz é empatia, Deus fala que é amor. E aí ele vem, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para aqueles que nele crê, não pereça e tenha a vida eterna.
Essas pessoas que você pode até falar, porque eu sei que você falou, não vem me dizer não, porque eu pensei, eu não falei, mas eu pensei, você falou. Porra, poxa, até xinguei. Tanta gente ruim no mundo. E foi essa pessoa querida. Eu te digo pra você, meu irmão, que todos nós somos iguais diante dele. Todos nós. E eu, como cristã, eu tenho que dizer assim, graças a Deus, que essa pessoa que não conhece Jesus, que precisa ainda de uma ajuda, de um ajuste, ainda tem uma nova chance de vida. Eu não tenho que dizer assim, uma pessoa boa foi. Porque se eu intitulo essa pessoa como boa, ela estava pronta. Só que tem um porém. A gente não ama espírito. A gente ama isso, presença, realidade. E faz falta pra caramba perder alguém que a gente ama, gente. E aquelas que a gente acha que é bom então, que faz o outro sorrir, que prega o amor, que vive o amor. Não é, tô falando de pregar, falando, vive a alegria, como muitos que eu perdi foram pessoas assim. E isso faz falta, sim. Mas eles que também são ruins, e são ruins mesmo, tem pessoas perversas, fazendo maldade, destruindo vidas, fazendo atrocidades, estão ilesos. Deus está dando nova chance. As pessoas não entenderam que é um ensinamento. Vamos aprender, vamos focar no ensinamento. E quando Deus falou assim para mim, você, Edna, quando eu falo tragada foi a morte pela vitória, eu estou dizendo que você tem vitória mesmo depois de você morta. Quando eu falo que eu tomo dores, sofrimento, eu tomo. Eu te dou sustento no momento de dificuldade. Você pode até ser acometido pela doença de ir, mas você vai sem dor e sem doença. E quando ele falou assim também para mim, mas você tá vendo que eu fui na frente? A Páscoa significa também que Jesus foi na frente. E ele foi na frente o quê? Carregando uma cruz. Ele foi na frente ensinando um caminho. O caminho foi esse, ó, estreito, com cruz, com dor, mas galgou vitória. E a vitória está na cruz, sim, gente. Porque todas essas pessoas que a gente diz assim, eu perdi, Deus ganhou. Deus ganhou. E ele é o refrigério. É ele que vai dar motivo para a gente sorrir. Eu perdi uma pessoa também que eu considerava pacas e eu fiquei muito mais triste. Não foi só pela perda pessoal em relação a eu com ele. Foi o estrago que eu sinto assim de dor que a família dele está sentindo. Porque se a gente que tinha essa aproximação mais leve, que não era tão constante, a gente ficou triste. E imagine essas pessoas. Só que essa pessoa falou assim e eu fiquei, cara, eu vou carregar isso agora também como ensinamento. Não existe... Eu não ando em um estado de espírito, existem momentos da minha vida, eu vivo um dia como se fosse o único. E ele falou assim, ó, eu não fico triste, eu tenho dias menos felizes. Então isso quer dizer o quê? Que você vai ter dor, que você pode não estar tão feliz como ontem, mas que você continua feliz, sabe por quê? Porque você está aí. Se você está vendo, ouvindo esse vídeo, você tem motivo para ser feliz. E esse momento, gente, está difícil. Então, o amor, ele tem que prevalecer. É o amor. Deus, ele está nos ensinando a amar. Quando o povo do deserto saiu do Egito, ele passou por um deserto que era apenas de 11 dias. E o que aconteceu? Muitos anos, 40 anos. Por quê? Porque Deus queria eles 40 anos no deserto? Não. Porque não entendeu. Deus colocou 70 anos o povo no cativeiro, porque queria ensinar. No momento do cativeiro, pessoas se levantou, pessoas foram honradas. Daniel foi um deles. Vai ter pessoas, gente, que vai ser honrada nesse momento. E vai ter pessoas que vão chorar. E se a pessoa está chorando, ele também está vivo. Eu creio que Deus, ele é um Deus que não perde o controle. E ele jamais vai perder o controle para um Covid. O Covid veio com histórico dizendo que era para idoso.
está levando crianças, está levando jovens, está levando tudo. O que nós precisamos é compreender o que Deus quer falar. Não julguem, não falem do outro. A Bíblia diz que examine cada um a si mesmo, se examine, porque se nós nos examinarmos, nós podemos também mudar um cenário. É contagiante, o amor é contagiante, assim como o mal também é. Mas se eu me importo, eu posso contagiar. E eu estou aqui, meus lindos e minhas lindas que eu amo. Eu tenho voz para vocês aqui, nesse lugar, nessa plataforma, para falar o que eu sinto. E eu sei que isso, se uma pessoa ouvir e ser contagiada, já vai valer a pena, por um mundo melhor, por um mundo mais amor e sem favor. Amor não é favor, amor é um ato. Por mais ato de bondade, amor é incondicional. Por mais atos de amor, nós precisamos de amor. E vamos aprender, gente. E vamos entender a soberania de Deus. Porque tragada foi a morte pela vitória. Jesus, ele ressuscitou. E se ele vive, eu posso crer no amanhã. O meu amanhã pode ser na eternidade, mas eu posso crer nele. E, por favor, quando essa pessoa aqui morrer, possa ser de qualquer doença, nunca diga que a doença me levou. Porque ela não leva para lugar nenhum. Ela não é nem doida de me levar para lugar nenhum. Quem me leva é Deus. Ele vai me levar um dia. Pretendo viver 90 anos, mas se assim o Senhor quiser. Mas se aprouver ele levar, ele leva. Tudo é dele, tudo vem com ele. E vamos celebrar a vida. E vamos semear amor. Beijo.